ao qual todos conhecem a história, ao qual um homem ali, aleluia, que Deus escolheu para poder ser um pregador, para poder ser um missionário da sua palavra, onde muitas pessoas iriam ser alcançadas pelas palavras, pelo evangelho transmitido através da vida de Paulo. E nós vemos, irmãos, que o primeiro sinal foi a conversão de Paulo. Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo no caminho de Damasco. Enquanto ele, com a sua fúria, com a sua incredulidade, sua dureza de coração, estava indo para outras cidades com cartas, aleluia, de confirmação que ele tinha o direito e a liberdade, aleluia, de prender cristãos, de matar cristãos, aleluia. Nós vemos que nesse caminho, Jesus apareceu com uma luz resplandecente para o apóstolo Paulo, que era Saulo. E ele viu a Jesus e Jesus falou assim para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nós vemos, irmãos, que ali ele se prostrou, caiu por terra, porque diante do poder e da glória de Cristo, a carne humana, o corpo humano não suporta, porque é algo sobrenatural. Nós entendemos que as batalhas que nós vivenciamos, que as guerras que nós vivenciamos, ela começa no mundo espiritual. É por isso que nós temos que estar revestido da armadura, revestido da glória, revestido do poder de Deus. Porque esse mesmo apóstolo, ele vai mais à frente no livro de Efésios, ele vai advertir para que nós venhamos estar firmados, aleluia, na palavra do Senhor, que venhamos estar revestidos e vestidos com a armadura de Cristo, para que nós pudéssemos resistir aos dias maus que vêm sobre as nossas vidas. Os dias maus vêm para todos nós, para mim e para você. A Bíblia vai falar que a chuva ela cai para o justo e para o injusto, o sol brilha para o justo e para o injusto. Então, irmãos, dependendo de qualquer coisa, o dia mau chega para todos, assim como o luto chega para todos. É algo que nós não podemos correr. É algo que faz parte da nossa trajetória, da nossa vida. É a morte, todos passarão por ela. E nós vemos, irmãos, que Saulo, ele ficou cego naquele momento. Ele teve que ser conduzido, aleluia, para dentro da cidade, aleluia, por seus oficiais, porque ele não enxergava. Mas Jesus, ele apareceu, aleluia, para um certo homem dentro da cidade. Olha, vai até a cidade. Naquela rua, tal, ainda falou o nome da rua. Aleluia, você vai encontrar um homem chamado Saulo naquele lugar. E o servo do Senhor replicou ao Senhor e falou assim: Senhor, mas este homem, eu tenho ouvido muito falar dele, porque ele estava encarcerando os teus servos, estava matando os teus servos, e tu queres que eu vá lá, Senhor? E Jesus falou assim: vá, porque aquele é o vaso escolhido para a minha obra. Aleluia. Aquele é o vaso, aleluia, chamado, aleluia, para uma grande obra. E nós vemos, irmãos, aleluia, a trajetória deste apóstolo, quando conheceu a Cristo. E ali ele recebeu a revelação do Espírito Santo. Ali ele ficou com os apóstolos, apesar que muitos tinham medo dele, por causa de tudo que o Paulo tinha feito, de tudo que Paulo tinha feito, irmãos, através da perseguição aos cristãos daquela época. E nós vemos, irmãos, que quando Deus começou a levantar Paulo, Deus ele trouxe as revelações para falar através da palavra. Porque Paulo falava coisas profundas, ministrava palavras profundas. E como Paulo poderia ministrar tantas palavras tão profundas se ele não andou com Cristo, se ele não falou com Cristo? Mas Paulo foi revelado, ele recebeu a revelação do Espírito Santo de Deus. Porque este mesmo Espírito que testifica na minha vida e testifica na tua vida nesta noite. É esse Espírito que habita dentro de mim e habita dentro de você. Aleluia. Para que nós venhamos andar conforme aquilo que o Senhor tem nos ordenado, conforme a palavra do Senhor tem nos ensinado. Porque a palavra do cristão ela é bússola. A palavra do cristão, aleluia, ela é o manual do crente. Nós temos que andar conforme aquilo que ela tem nos orientado, aquilo que ela tem nos ensinado. E nós vimos, irmãos, que ele começou a fazer as ministrações. Deus começou a usar aquele homem de forma poderosa. Começou a buscar ao Senhor. Aleluia. Começou a ensinar. Começou a entrar nas sinagogas, debatendo. E a Bíblia vai falar que a sabedoria daquele homem é uma sabedoria muito grande da palavra do Senhor. Uma ousadia, uma autoridade que o Espírito Santo de Deus usava ele para ministrar a palavra. Tanto para judeus como também para gentios. Porque à medida que Jesus veio para o seu povo não os recebeu. Mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus veio para os judeus, para o povo, para a linhagem
de Israel, mas o próprio povo de Israel não aceitou Jesus como Messias. Porque Israel esperava um Messias, um Salvador, um homem, aleluia, coroado de glória terrena, um trono terreno. Israel esperava um homem que tinha um exército enorme terreno, mas Jesus veio como carpinteiro. Jesus veio humilde. Jesus veio pobre. Aleluia. Porque Jesus veio para salvar o povo do seu pecado. Jesus veio para libertar o povo das garras do adversário. Aleluia. Jesus veio mostrar para o povo que o que liberta não é o dinheiro, o que transforma não é o dinheiro, mas sim aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro de Cristo. Aleluia. Aleluia. Israel esperava algo carnal, mas Jesus veio para libertar o povo de Israel, a alma deles que estava distante da presença. Deus o levou para o meio dos gentios, para aqueles que não eram judeus e aceitaram a Cristo, aceitaram a palavra, confessaram que Ele era o Messias, que cria nele como Messias. E nós vimos que aquele povo teve o direito de salvação, porque Jesus veio para todos os povos. Aleluia. A salvação é para todos. A Bíblia vai dizer que Deus chama todos os povos, línguas, nações, dos quatro cantos da terra ao arrependimento. Jesus, Ele convida, aleluia. Quando Jesus entrou na cidade, sentado e montado no jumentinho, irmãos, essa passagem ela tem um significado. Aleluia. Quando um homem entra montado no jumentinho, simples como Jesus entrou, ele veio como um príncipe que convida pessoas, aleluia, os povos, para poder fazer parte do seu reino. Jesus entrou naquela cidade ali sentado no jumentinho, aleluia, onde simbolizava ele trazendo e convidando o povo para o seu reinado. Mas a Bíblia vai dizer que em Apocalipse Jesus veio já montado em um cavalo, com a espada, aleluia, pronto para a guerra. Porque quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, ele convidou todos para o seu reino. Ele chamou todos os povos para fazer parte do seu reino. Mas quando ele vem em Apocalipse, ele vem como para julgar. Ele vem como um guerreiro de guerra, para a batalha. Ele não vem mais para convidar, não. Ele vem para a guerra. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo, ele começou, aleluia, a ser levado nos quatro cantos, além de todas as terras, de todas as cidades. E Deus começou a levar ele para fora do meio do povo dos judeus, porque o próprio povo judeu não aceitava as ministrações. E a Bíblia vai dizer que Deus levou Paulo ao meio dos gentios, daqueles que nunca ouviram falar de Jesus, daqueles povos que eram idólatras, daqueles povos, aleluia, que faziam rituais de todo tipo de abominações, que se apresentavam diante das suas entidades com todo tipo de terríveis oferendas. E Paulo entrou naquele meio para pregar Jesus Cristo, que morreu, aleluia, ao terceiro dia ressuscitou. Paulo entrou pregando a salvação. E houve cidades que Paulo saía quase morto, porque o povo não aceitava. Era escândalo para o povo, era uma palavra terrível. Só porque nós muitos não aceitam a verdadeira palavra, porque o Evangelho, ele abre os olhos que estão fechados. Jesus veio para abrir dos olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e abrir a boca daquele que está mudo. Jesus veio para tirar o tampão dos ouvidos. Jesus veio para tirar a venda maligna que tem colocado o povo na cegueira espiritual. E este Evangelho, ele traz a libertação, porque Jesus falou: conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Glória a Deus, aleluia. Tudo que é profundo, tudo que é confrontador, o povo se escandaliza e não aceita. Sabe por quê? Porque quando você começa a introduzir a palavra da verdade, aleluia, muitos têm medo. Porque o poder é tão grande que vai arrancar uma capa externa ali, e a palavra vai penetrando dentro do coração e vai quebrando aquele coração de pedra, e aleluia, vai sendo colocado um coração de carne. E a Bíblia vai dizer que os sinais seguem aqueles que creem. Aleluia, a palavra vinha sendo ministrada através do apóstolo Paulo, mas os milagres também aconteciam, porque em livro
que Deus, através de Paulo, operava milagres extraordinários. Até os lenços, aleluia, saía unção, virtude, por causa da vida de Paulo, que se encontrava no altar de Deus. Aleluia, Jesus. Quando Paulo chega em suas ministrações, em suas missões, suas viagens missionárias, ele tem uma visão, aonde o varão aparece para ele e diz assim: passa Macedônia e nos ajuda. E Paulo teve aquela visão, e ele entendeu, aleluia, que ele tinha que ir em outra cidade para poder ministrar o evangelho, porque ali havia pessoas necessitadas da presença e da palavra do Senhor. Aleluia. O evangelho estava se expandindo de forma poderosa, que começou a incomodar. Pessoas eram libertas, pessoas que mexiam com bruxaria, todas traziam seus livros de bruxaria para o meio da praça e colocavam para poder ser queimado as suas práticas de ocultismo. Aleluia, pessoas eram libertas desses demônios por causa do poder da palavra, por causa do poder do Espírito Santo. Aleluia, que andava com o homem de Deus, que andava com aqueles apóstolos ali. E a Bíblia vai dizer da sabedoria de Paulo, porque ele tinha a palavra revelada e profética na boca dele. Quando tentaram persuadir, porque viram Deus usar Paulo com poder, como um homem que era mágico, ofereceu para Pedro dinheiro, para poder também fazer os mesmos milagres. O poder de Deus não é se ganhado por barganha, ou por dinheiro, ou por persuasão. É vida no altar, é vida de humilhação. Aleluia. O Senhor tem falado comigo esses dias. Filha, é no altar que o milagre acontece. É no altar que sai resposta da minha boca. É no altar que sai cura. Lança tudo no altar, no meu altar, que eu vou pelejar por ti. Não é a metade, não é um terço, não é um sexto. Lança tudo no altar de Deus e tu vai ver acontecer coisas sobrenaturais. Altar de Deus. Tem que se colocar no altar de Deus. Aleluia. Esses dias o Senhor falou comigo. O Senhor falou, vai para o monte orar. E eu fui para o monte orar. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, Senhor, eu estou aqui. E o Senhor falou assim, eu te trouxe aqui hoje, porque eu quero você no meu altar. Glória a Deus. Aleluia. Alguns meses atrás, uns 2 meses, 3 meses, aleluia, tinha um grupo de jovens ali que sempre me incomodava, usando droga. E eu falei assim, meu Deus, o altar não me atrai, mas a seara me atrai. Eu não queria estar em altar, pregar para crente e falar para Deus. Eu quero estar no meio da seara, pregando o evangelho para pessoas que nunca te conheceram. Aleluia. E eu falei assim para Deus, a oportunidade que tu me dás, eu sempre abraço. Eu nunca deixo faltar ou passar por mim. Quando eu voltava do culto, o Espírito Santo de Deus falou bem assim, olha a oportunidade que eu estou te dando aí, ó. E ali eu entrei no meio daqueles jovens que estavam usando droga. Eu comecei a ministrar o Evangelho de Cristo. E eu comecei a falar para eles a palavra revelada e a palavra profética. E eu fiquei algum momento ali, eles abaixaram a cabeça e ouviram a palavra. Tudo que foi dito, eles ouviram. E eu fui embora, segui o meu caminho. E a minha filha mais velha vinha logo atrás. Ela falou assim, mamãe, você entregou recado, profetizou para aqueles jovens ali? Eu não, só ministrei a palavra revelada. E ela falou, porque eu passei por eles, falaram assim, que palavra, eu estou me arrupiando todinha. No sábado, eu tinha que trabalhar, aleluia, minha filha falou assim, mamãe, eu estou indo para o Riacho Fundo, a senhora não vai para lá? Vamos de Uber as duas. Eu, tá bom. E ela chamou o Uber. Quando entramos dentro do Uber, o homem falou bem assim para a gente, vocês mudaram a rota da corrida? E ela, não, eu só acrescentei uma parada a mais. Ele, não, a rota aqui está no Recanto. E você colocou no Riacho. Eu não faço viagem lá para o Riacho. Irmãos, eu fiquei bravo. Porque eu sou bravo. Quando é necessário ficar bravo, eu sou, irmãos.
E ela falou assim, não, então você pode cancelar a viagem, porque eu coloquei, foi pro Riacho Fundo. E ele, não, sua rota está pro Recanto, pro Riacho eu não vou. E eu falei assim para ele, se tu não quer trabalhar, para de roubar. Eu entrei brava. Ainda falei para minha filha, entra lá no aplicativo e reclama. E ela, não, mamãe, ele cancelou antes, tem como nem eu reclamar. Eu vou muito bem. Vamos esperar a outra aí. E chegou o outro Uber, irmãos. Quando chegou o outro Uber, eu olhei e eu já fiquei incomodada, não sei o que foi. Eu entrei naquele Uber e fiquei quieta. E eu comecei a ficar incomodada. E eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo que eu estou incomodada aqui dentro deste carro? O Espírito Santo de Deus falou assim, abre a tua boca. Eu falei assim, vou abrir minha boca, vou falar o quê? O Espírito Santo de Deus falou, abra a tua boca agora. Quando eu olhei, virei para o motorista, eu perguntei assim para ele, qual que é seu nome, meu jovem? Ele disse, Marcos. Irmãos, eu abri minha boca ali, o Espírito Santo de Deus tomou de conta. Entreguei algo que o Senhor mandou eu entregar para aquele jovem. Aleluia. Eu ainda falei assim, o teu nome é Marcos, nome de um dos discípulos que andou com Jesus, e tu vai andar com Jesus nesta terra pregando o Evangelho. Aleluia. O Espírito Santo mandou ele falar para ele, não adianta tu correr de um lado para o outro, que Jesus vai te pegar, e quando Jesus te pegar, tu vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Irmãos, eu ministrei para aquele jovem, e ele ficou calado. Eu ainda perguntei, tu está entendendo o que eu estou falando para você, Marcos? E ele disse, estou. Então, ele sabia que era Deus falando com ele. Aleluia. E assim eu fui trabalhar, irmãos, esqueci. Isso foi no domingo, eu esqueci completamente do Marcos. Quando eu cheguei na parada, umas 4 horas da tarde, pegar um ônibus de volta, o Espírito Santo de Deus me trouxe assim, ó, na minha mente, ei filha, tu ficou nervosa à toa, porque não era o primeiro Uber, era o segundo para pegar. Eu falei, Jesus, o Senhor apronta essas coisas mesmo comigo. Irmãos, o Senhor mandou eu entregar um recado para um traficante. Eu orei 30 dias para me entregar um recado para esse rapaz. Eu falei assim, olha Jesus, tu sabes que eu brigo na hora, mas tu sabes que eu não retrocedo, eu vou. Eu vou orar 30 dias para ter confirmação. Você vai entrar no fogo, você tem que ter base, você tem que estar ali, ó irmãos, ó, cobertada pelo poder de Deus, pela graça, pelo manto, né? E o Senhor falou, tu vai dizer para ele algo. E vai dizer isso, isso e isso. E eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou descer 30 dias em oração. E desci os 30 dias em oração. Irmãos, completou os 30 dias. E eu estou lá, ó, tranquila. Esse Santo Deus falou bem assim, já terminou os 30 dias. E aí, vai ou não? E eu falei bem assim, Espírito Santo, me dá uma oportunidade. Que eu vou. Nesse dia eu estava voltando da igreja. E eu já vinha, irmãos, era com o meu tonel de vaso transbordando. Quando eu enxerguei ele já estava colocando um monte de gente para dentro da casa dele, que era para poder vender a mercadoria dele. E olha que a casa dele era a casa mais bonita da rua. Câmera para todo canto. Irmãos, e ali o Espírito Santo de Deus falou, olha a tua oportunidade. Saí do carro pisando já em brasa. Né? Foi na autoridade. Ele entrou para dentro com aquele monte de povo lá. Quando abriu o portão, eu bati no portão. Quando ele abriu o portão, foi aquele fedorzão. Eu falei assim, Jesus, eu vou sair daqui doida. E eu falei para ele, boa noite. E ele falou assim, boa noite. Eu falei assim, eu venho entregar algo do Senhor para a tua vida. E eu ainda falei para Deus, Senhor, eu vou falar aquilo que tu manda, mas ele não vai dizer nem que eu sou bonita. Porque eu não aceito Satanás falar nem mais para mim. Foi muito bem. Irmãos, eu entreguei o recado para aquele rapaz. Entreguei. Teve crente, pastor, que falou para mim, missionário, eu preferia pagar o preço do que entregar o recado para um traficante. Eu falei assim, meu filho, quando você está na glória e na unção, você recebe uma bala na testa e você não tem medo de nada. Não tem, irmãos. Quando você está cheio da unção, você não tem medo. Porque você confia em quem te mandou. Aleluia. Você tem respaldo de quem te ordenou para fazer. E se é Deus que está te mandando, Ele te garante. E eu falei, muitos falaram que eu era louca. Eu falei assim, meu filho, escute uma coisa.
No dia que chegar o dia de Deus me recolher, Ele vai me recolher de qualquer jeito. Mas enquanto Ele estiver mandando eu fazer, Ele dizer, vai porque eu sou contigo, eu vou fazer. Porque eu não tenho medo do homem, não. Eu tenho medo da mão dele, tá? Eu tenho medo da mão dele. Aleluia. E aquele homem, aquele rapaz não disse nem que eu era bonita, irmãos. Ele simplesmente agradeceu a mensagem. E passou um bom tempo. Eu conheci a mãe dele. Só que eu não falei, eu sabia que era a mãe dele, mas eu não falei nada. E ela falou bem assim, você sabia que o meu filho, ele já foi da igreja? Ele é afastado da igreja? Eu era mesmo. É, afastado da igreja. Ele sabia que Deus estava falando com ele. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a maioria dos traficantes são conhecedores da palavra. São pessoas afastadas do Evangelho de Cristo. E quando eu trago a minha vida, a tua vida, para as missões do apóstolo Paulo, você vai entender o que é o amor ao Evangelho de Cristo. O que é você fazer, aleluia, algo que foi te ordenado. Ide. Não foi as palavras que Jesus falou? Ide. E pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Ide, não fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando o apóstolo Paulo chega no capítulo 26, ele já está sendo levado de um lado para o outro para ser julgado. Porque muitos falaram ali para Paulo, Paulo não vai para Jerusalém. E Paulo falou bem assim, bem eu sei o que me aguarda lá em Jerusalém, que são tribulações e cadeias, porque o próprio Espírito já me revelou isso. E apareceu um profeta, Paulo, pegou o cinto de Paulo, amarrou nas mãos, amarrou nos pés e disse dessa forma, o dono deste cinto será amarrado pelas mãos e pelos pés e será levado preso. O apóstolo falou, bem eu sei disso. E muitos falaram ali, Paulo não vai para Jerusalém. E ele falou, Senhor, eu vou para Jerusalém, porque foi lá que eu coloquei muitos dos teus na prisão. Foi lá que muitos me conheceram quem eu era. As maldades que eu fazia.